sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Zuc é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Zuc oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Zuc é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Zuc está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o Prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para mais informações. Zuc, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas pelo canal do YouTube Pod na Rede e todas as sextas-feiras às 14 horas no canal 527 da Claro em todas as cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. O tema de hoje é BETS, risco ou diversão? Como lidar com a ludopatia no mundo corporativo? Olha que tema bacana e importante, pessoal. Estamos aqui com a Mali Arruda. Ela é psicóloga organizacional, palestrante e escritora. Mali, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui no programa. Obrigada, Cláudio. Agradeço o convite, agradeço a Rede Alto TV, agradeço por estar aqui e falar de um assunto tão importante. Muito importante, né, Mali? E já faz um tempo que a gente veio conversar para você vir aqui no programa e hoje deu certo. Deu certo, ainda bem. E com um tema muito importante. Mas fala um pouco sobre você. Bom, eu sou psicóloga, inclusive hoje é o dia do psicólogo. Parabéns! Dia 27 de agosto, dia do psicólogo, então vou parabenizar todos os psicólogos. Muito importante, né, Cláudia? É uma profissão tão valorizada, precisa ser, na verdade, né, valorizada. Eu sou formada há 28 anos e desde que eu me formei eu já atuava no mundo corporativo, numa empresa. E eu sempre gostei muito dessa área, da área organizacional. Então, eu acabei ficando nessa área, já estou há 28 anos. Hoje eu tenho uma empresa que é a Facinova, assessoria empresarial em gestão de pessoas. Costumo falar que, como empreendedora, o único CNPJ é muito bom, né?
com 28 anos, atuando em empresas de diversos segmentos. E eu falo que o meu segmento são pessoas, né? Então, eu ministro palestras, treinamentos e faço muita orientação também profissional, ajudo muitos gestores, CEOs, aconselho muito na questão de gestão de pessoas. E, assim, hoje, tudo que a NR1 fala, né, que as empresas precisam, a NR1 atualizada, que fala o que é a importância das pessoas, das empresas, né, tomarem cuidado com as pessoas, é o que eu já fazia todo esse tempo, Cláudio. E, então, assim, com base nisso, lá em 2019, eu escrevi um livro, né, deixar aqui para os nossos telespectadores. Eu escrevi um livro que é sobre gestão de pessoas, colorir, né, estratégias para colorir a gestão de pessoas. E esse colorir nada mais é do que humanizar. Eu usei o colorir porque faz parte da minha essência, da minha logomarca, mas é humanizar a gestão. Então, eu trago nesse livro vários cases, várias informações de como a empresa pode atuar, ajudar as pessoas dentro da gestão de pessoas. Que bacana. E tem um outro livro, que é o Networking. Sim, esse livro, né, Cláudio, foi feito eu e mais várias outras pessoas. Eu sou coordenadora editorial desse livro, da editora Líder, onde eu reuni 15 pessoas, 15 profissionais de altíssimo gabarito, para falar do trabalho deles como empreendedores e a importância do network. Dentro de um cenário onde Sim. as pessoas são empreendedoras, é muito importante estabelecer, manter, no nosso caso, né, um network tão forte para que ela possa dar sequência no trabalho dela, na gestão dela, né? E foram aí 15 pessoas, foi em 2017 o lançamento desse livro. Que bacana! O do Network 2017 e o do Colorir ali? 2019. 2019. E tem um já no forno. No forno? Olha! Já está na editora Líder, que aí eu vou abranger um pouco mais, eu vou falar pós-pandemia, aí eu trouxe uma ideia assim para poder fazer reflexões, né, sobre a vida, dentro de tudo que nós vivemos desde 2020 para cá e tudo que estamos ainda para viver, falar de futuro, tecnologia. Então, ele está no forno já. Que bacana! Aproveitando, a editora Líder é uma grande editora e a CEO, né, Andréa Roma, né, uma grande pessoa, uma grande amiga ela, né? Sim, e ela apoia muito. Ela é incrível, né? Sim, eu gosto muito da Andréa e ela apoia muito os empreendedores, ela dá muita oportunidade da gente expressar nosso conhecimento, trazer isso em forma da literatura. E hoje ela está com um projeto lindo sobre as mulheres, né? Série Mulheres também. Então, eu realmente ponho ali muito crédito na editora Líder. Que bacana. Parabéns pela sua jornada, viu, Marli? E eu quero te agradecer novamente por você estar aqui no programa e também por você trazer um tema tão importante, tão necessário, que a gente vai estar falando sobre ele daqui a pouco, né? Mas antes disso, Abner, por favor, coloca as imagens lá e o vídeo do CONAR, por favor. CONAR 2025. É uma honra estar neste evento e poder trazer aquilo que nós fazemos de melhor em Cabo Verde, em gestão de pessoas. Pessoal, nos dias 19, 20 e 21 de agosto, aconteceu o CONAR, Congresso Nacional de Recursos Humanos. Está aparecendo na tela as imagens e vídeos. Estive presente como jornalista imprensa através do programa Gestão em Pauta, da emissora Rede Alto Tietê TV, canal 527 da Claro Alto Tietê, fazendo a cobertura do evento. O CONAR é o maior congresso de RH da América Latina e o segundo maior do mundo, organizado pela ABRH Brasil, tendo como presidente da diretoria executiva a Leila Nascimento e como presidente do Conselho Deliberativo o Paulo Sardinha. E à frente do CONAR, como coordenador geral, o Marcelo Pirani. Quero ressaltar também a importância de toda a equipe, a Lucélia Gonçalves, gestora de eventos,
todos os diretores da BRH presentes, palestrantes, congressistas, empresas expondo seus produtos e serviços e todos os profissionais de RH que visitaram o congresso, contribuindo com este grande evento. Parabéns à BRH Brasil e até o próximo CONAR 2026. Marli, foi um grande evento, a BRH Brasil fazendo a diferença. Aliás, um forte abraço a todos e a nossa presidente e madrinha do RH, a Leila Nascimento. Olha, o CONAR é uma referência, né, para todos os profissionais de recursos humanos. Eu acho que precisa ter essa experiência, passar pelo CONAR. Ali adquirimos muito conhecimento, muito network, como a gente estava falando, né? Pessoas muito envolvidas com recursos humanos. Eu acho que assim é essencial, necessário, e por saber que ele é tão grande. Vem pessoas de vários países, né, Cláudio, para poder ministrar palestras, conhecer o evento. E cada vez mais eu frequento bastante o CONAR e cada vez mais se fala de saúde mental, né, trazendo pautas muito importantes sobre saúde mental. E eu tenho certeza que daqui para frente vai ficar cada vez maior. E quem sabe mais dias até para poder reunir tantas pessoas boas nessa feira maravilhosa. Realmente é uma feira incrível, né, Marli? Traz ali grandes pessoas, grandes encontros, conhecimento, né? As empresas trazendo as suas tendências, tanto como produtos e serviços, e faz todo sentido para os profissionais de RH, aqueles que têm interesse em entrar na área, né, Marli? Sim, quem já está, né, adquire bastante conhecimento, e quem está iniciando nessa área de recursos humanos, é essencial que vão na feira, busquem conhecimento. Tem muitas empresas lá que às vezes você nem sabe que existe essas empresas, e você vai lá e fala, nossa, é a solução que eu precisava, e a empresa está lá disponível, pessoas capacitadas para te falar, te ensinar, te apresentar o produto, né? Então eu vejo muitas pessoas surpresas. Nossa, eu não sabia, nossa, é isso que eu precisava, nossa, que interessante. Então, o CONAR, ele é uma reunião de empresas totalmente voltadas e direcionadas para o RH, para ajudar uma área essencial nas empresas, né? E cada vez mais que elas fiquem, sim, né? O RH fique mais essencial para poder nos ajudar. Maravilha! Mais uma vez aí, parabéns à BRH Brasil, que vem fazendo a diferença e que também apoia aqui o programa Gestão em Pauta. Importante, né? É isso aí. Muito importante. Marli, muitos veem as bets como apenas uma forma de lazer. Em que momento esse entretenimento pode se transformar em um risco para a saúde mental e até impactar o ambiente de trabalho? Mas antes disso, por que você se interessou por esse assunto? E que é um assunto muito importante, por sinal. Cláudio, excelente pergunta. Como eu falei no início, sou psicóloga há 28 anos no mundo corporativo. E aí eu comecei a acompanhar e chegar até a mim pessoas, né, que estavam já iniciando esse entretenimento, ou próprias empresas, o RH, o CEO, já preocupados com a mudança de comportamento dessas pessoas nas empresas. Até então, eu não tinha muita noção do que era exatamente a bets, né, as bets e o impacto que isso causava. Como eu já estava nas empresas e comecei a observar, aí eu falei, opa, eu preciso estudar isso, eu preciso entender isso, né, melhor. E foi aí, então, que eu comecei a buscar conhecimento nessa área. E aí, depois a gente vai falar da ludopatia. E aí eu me interessei muito, comecei a estudar bastante, conhecer várias pessoas dessa área. Eu falo que hoje eu tenho um conhecimento, assim, pouco, porque ainda é novo para nós aqui no Brasil esse assunto. Mas eu tenho um conhecimento 360 graus. O que é isso? Eu conheço ludopatas, pessoas que são viciadas em jogos. Eu conheço, converso, né? Conheço pessoas que são da área também, que elas também elas contribuem muito, que são da área da indústria. Então, conheço psiquiatras também que falam desse assunto, psicólogos que falam desse assunto. Então, eu comecei a me envolver muito com essa área, para eu poder levar esse conhecimento
sobre ludopatia para as empresas, eu falei, não, eu preciso conhecer um pouco sobre bets, né? Sendo que o meu foco é sobre jogo responsável, né? E falar um pouco da prevenção. Então, é isso que me atraiu para essa área. E a pergunta, né, quando você fala do entretenimento risco, né? As bets, elas chegam no nosso país com essa proposta de entretenimento. E a partir, isso foi lá em 2018, né? Então, não tinha nada de regulamentação desse assunto. Então, ela ficou como um entretenimento que causou, depois nós, né, viemos a saber disso, causou um estrago muito grande na saúde mental. Em 2023, aí começou a trazer esse assunto mais em pauta no Congresso, no Senado, começou a falar mais desse assunto. E agora, em 2025, ela se tornou aqui, né, no nosso país, empresas regulamentadas. Elas precisam ser regulamentadas. E nisso tudo, vamos lá, de 2018 até agora, nós falávamos de entretenimento que causava um grande problema, que é o risco, né, da ludopatia, que são doenças, é uma doença causada pelo excesso de jogos, né? Então a pessoa fica viciada em jogos. E aí veio todo esse problema lá de 2018 até agora, e agora a gente está tentando ajustar o estrago que foi feito e daqui para frente o que vai ser feito, como vai ser feito, né? E o impacto disso nas organizações é que as pessoas leigas, simplesmente achando que era entretenimento, começaram a jogar, e aí as empresas começaram a perceber o comportamento que mudou bastante dessas pessoas que acabam se viciando, então elas preferem estar lá jogando do que trabalhando. Então a gente fala do presenteísmo, né? A pessoa está no ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo ela não está, porque só está o corpo, a mente está jogando, a mente está pensando em outras coisas, né? Então, foi isso que eu falei, não, acho que é o momento de trabalhar com a prevenção, levar isso para as organizações, porque é um assunto cada vez mais vigente, cada vez mais ocasionando problemas nas gestões ali de todos os níveis e qualquer segmento, né? Porque enquanto as pessoas veem ainda como entretenimento, e isso que é um grande problema, porque as pessoas não têm noção do que está acontecendo no caminho do vício. Então, o meu trabalho, ele foca muito a prevenção, Cláudio. Porque a correção é um psicólogo clínico que vai poder ajudar esse profissional, um psiquiatra, um psicólogo clínico. E eu, atuando nessa área de palestras, de trabalhar desenvolvimento humano e tudo mais, eu trabalho com a prevenção. Então, dizer para as pessoas, olha, realmente existe esse entretenimento que é posto isso, né, para nós, para a sociedade, porém, é necessário você ter cautela para poder brincar, para poder jogar. E aí é a parte que eu entro para poder fazer esse trabalho de prevenção. Que bacana, Mali. Assim, é muito importante mesmo esse trabalho aí de prevenção, né? Porque depois que a pessoa já ficou ali doente, claro que tem ali os psicólogos, os especialistas que vão cuidar dela, né, Mali? Só que quando chegar nesse ponto aí, já caiu muito a produtividade dela. Já teve um percurso que a produtividade foi caindo. E hoje, as empresas focam muito nessa questão da produtividade. Sim. Né? Então, quer dizer, se a pessoa não está bem mentalmente, ela está presa aí ao jogo, ao vício, né? Porque uma coisa é entretenimento, mas outra coisa é o vício, como você bem está falando aí, né, Malim? Então, eu até percebo que muitas pessoas viciadas, mas não reconhecem isso. Não, é verdade. Não reconhece e o mais grave, Cláudio, não admite. Aí que mora o problema. Por não admitir, ela não quer ser tratada. Porque, veja, o vício, ele é uma doença, já reconhecido como na classificação internacional, CID, né, 11, classificação internacional de doenças, né? Então, se a pessoa ela não reconhece, logo ela não busca ajuda. E quando alguém se oferece ajudar, ela não aceita, porque ela não acredita que ela está viciada. Então, eu entendo que é trazer à luz, né, esclarecer essas informações, trazer mais informações para as pessoas falar, poxa, eu posso estar viciado mesmo. Né? Ela deixa de perceber que é só um jogo,
que é só uma brincadeira, que algo mais sério está acontecendo. Geralmente as pessoas percebem, Cláudio, quando elas começam a perder muito dinheiro. Sabe, depois do caos, assim, foi lá na lona e começa, nossa, o que está acontecendo com a minha vida? E aí já é um processo muito longo, no sentido, ela tem recuperação, mas é um processo que demanda muito desgaste emocional, financeiro, a família fica muito comprometida também. Então, isso aconteceu muito. Então, assim, o que eu penso, não precisa chegar a perder, né, todos os bens materiais, ficar muito mal, muitas pessoas querem até tirar a própria vida por conta disso. Né? Então, é assim, gente, é um jogo, vamos saber jogar? Sim. A hora que você aprende a jogar, você consegue brincar, né? Você sabe as regras do jogo para não acontecer o caos que vem acontecendo no nosso país. Mas por quê? Eu entendo, né? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, de orientação, de conscientização, que é o trabalho que você desenvolve, inclusive, né, Mali? É trabalhar o antes, né? Sim. Cuidar já antes, para não deixar que isso aconteça. Sim. Porque realmente, Mali, quando a pessoa ela vicia em jogos, vai afetar a família dela, porque como você afeta financeiramente, reflete na família. Total. E aí também reflete na empresa. Porque a gente é um só. Não tem como separar o Cláudio da casa, o Cláudio do trabalho, ou a Mali da casa e a Mali do trabalho. Somos únicos. Sim. Então, se eu não estou bem, estou com um problema muito grave, viciado em jogo, perdendo todo o meu dinheiro, a minha renda, com certeza vai afetar, inclusive no ambiente de trabalho, porque eu não vou estar bem mentalmente, né, Mali? Exato, Cláudio. E é isso que a gente tem que, né, aqui fazendo esse trabalho, te agradeço o convite, porque é uma oportunidade de falar desse assunto, né, da gente poder espalhar essas informações para as pessoas. Então, assim, olha o que vai te causar se você começa a jogar e sem entender as regras, né? Então, você pode ter esse problema, esse com a família, com o teu trabalho, muitas pessoas perdem o trabalho, perdem os bens materiais, muitos divórcios por conta disso. Então, é um estrago, vamos dizer assim, até na suicídio, vida. Né, Mali? Pode acontecer, né? Não, é o pior das coisas, né? A pessoa, ela perde, então, vamos lá, ela perde tudo, ela começa a perder trabalho, ela perde primeiro, ela perde dinheiro. Depois ela perde a própria credibilidade nela mesma. Aí já vem problemas familiares. Ou seja, divórcio, problema com os filhos, com a mãe e tudo mais. Então, ela começa a perder a vida. E aí ela não vê saída, a não ser buscar ali o próprio suicídio. Entende? Então, assim, para que isso? Então, a gente tem que alertar as pessoas que não precisa ser assim. Por falta de conhecimento, Cláudio, eu entendo que as pessoas acabaram indo por esse caminho sem noção do que estava acontecendo. Né? É como você entrar no mar. Eu gosto de fazer uma analogia, Cláudio. É assim, se eu falo para você, olha, está vendo ali? É um mar. Se você entrar, você vai sentir ali uma água diferente da habitual que nós temos. A água, ela é salgada. Tem um nível para você entrar. Se você for um pouco mais a fundo ali, você pode se afogar, você fica sem pé. Então, você começa a falar para a pessoa o que pode acontecer se ela entrar no mar com tudo, sem nenhuma precaução. Ela vai ter sérios problemas, né? Ela chega a morrer. Então, os vícios é a mesma coisa, quer dizer, as apostas é a mesma coisa. Tudo bem você se divertir, você gosta, mas fica aqui, ó, na margem. Não precisa se afundar. Então, é essa analogia que a gente precisa fazer, Cláudio, para as pessoas entenderem que não precisa perder tudo e depois querer também perder a própria vida. Né? Então, eu acho que esse letramento, eu gosto de falar, Cláudio, que é um letramento para... Hoje eu estou no mundo corporativo, né? Mas, assim, é para a sociedade como um todo. Né? E tem muitos líderes, muitos líderes que ainda estão perdidos. Como lidar com esse assunto? Né? Como se adentrar nesse assunto? Como envolver a equipe? E aí é onde entra o meu trabalho. Sim. E você falou da questão da liderança. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aí daqui a pouco, tá? E eu quero até deixar aqui
avisar a nossa audiência que depois, no final do programa, você vai passar suas redes sociais, até para quem tiver interesse em adquirir um livro seu, né? Sim. Então é muito importante também isso daí. E realmente, Marli, é um tema que tem que ser colocado na mesa de discussão, tem que ser tratado com carinho pelos recursos humanos, pela gestão de pessoas, pela alta liderança, né? Por todos, na verdade, né, Marli? Marli, quando falamos em jogo responsável, como as pessoas entendem essa frase? Dessa forma, né? Jogo responsável. As pessoas não entendem essa frase. Por quê? As casas de apostas ainda não explicam, porque a ideia é que elas comecem a fazer isso, né? Elas não explicam exatamente o que é jogar de forma responsável. É o que eu estava falando lá do mar, né? Então, assim, tem toda uma regra dentro da plataforma para você jogar. Então, você tem que ter, obviamente, né, a maioridade, você tem hoje que ter... Você tem que ter a maioridade, você tem que entender por exemplo, você não pode jogar mais de 1 hora, você tem que saber que a cada 20 minutos você tem que sair da plataforma, sair um pouquinho para você poder voltar de novo. Você tem que ter um valor fixo. Hoje eu quero gastar 10 reais, hoje eu quero gastar 100 reais. Né? Você perde, por exemplo, 200 reais, a tendência, Cláudio, das pessoas quando perdem é querer resgatar aquele dinheiro. Então, elas começam a jogar mais. Por exemplo, eu joguei 100 reais. Aí eu perdi esses 100. Então, eu não saio da plataforma. Eu fico na plataforma para tentar recuperar aqueles 200 que eu perdi. Aí eu jogo mais 10, eu jogo mais 50, eu jogo mais 60, né? E o jogo responsável é exatamente isso. Você saber as regras para poder você saber jogar. Então, você perdeu, saia da plataforma. Isso é uma regra de um jogo responsável. Ou seja, seja responsável com o que você está fazendo, com o que você está jogando. E, a bem da verdade, as pessoas, quando vão jogar, elas vão muito mais com a emoção do que com a razão. Né? Então, assim... não, eu vou ganhar dessa vez, eu vou ganhar. Emoção, né? Perdi, a pessoa não se conforma. Então, não tem a razão. Não, parei, senão eu posso perder mais. Não, ela quer continuar. Então, o jogo responsável é respeite as regras que as próprias plataformas já regularizadas, né? Elas já lhe dão ali para você trabalhar, para você entender. E também o seu autoconhecimento. Claro que isso as plataformas não falam, mas que cada pessoa tem que ter o seu. Né? Qual o seu limite? Então, assim, se o Cláudio, por exemplo, entrar numa plataforma e dizer, hoje eu fico só 20 minutos, aconteça o que acontecer, o Cláudio fica só 20 minutos. Isso é um jogo responsável. Sim. Perdi, ok, vou sair da plataforma. Então, em outras palavras, jogo responsável é jogue com a racionalidade. Jogue com a racionalidade. Né? Porque senão você vai na emoção, você vai querer resgatar, e aí o que você perdeu, e aí entra nessa volúpia, né? Você vai... uma bola de gelo. Vai aumentando, quando a pessoa vê, aí ela começa a pegar empréstimos, ela começa antecipar, vender coisas e tudo mais para poder resgatar o que ela perdeu. Caramba, então é importante ter assim, o discernimento. Essa é a palavra. De saber a hora de parar. Isso, Cláudio. Que é o que as pessoas não têm. Porque ninguém foi ensinado também a isso. Porque, olha, quando a gente fala entretenimento, né? E já fala na brincadeira, no que é gostoso, no que é legal. Né? Então, não tem essa questão, olha, existe esse risco, esse problema, esse. Agora, eu acho importante também, Cláudio, falar que existe diferença. Então, tem jogos online, por exemplo, Tigrinho. Tigrinho é aviãozinho e mais umzinhos aí, né? Jogos online. Tá. E as bets são apostas. Certo. Então, as bets estão relacionadas estão relacionadas com esportes. Com esportes. Tá? E falando de esportes, a gente pode dizer, pelo menos aqui no nosso país, no Brasil, 90% futebol. Sim.
tem outros jogos também. Culturalmente é o futebol. Não, sim, mas assim, fala-se de bets também, basquete, no tênis, no vôlei, né? É no esporte de forma geral. Sim, é no esporte de forma geral. Mas, obviamente, como a gente vê nas propagandas, nós temos, eu estou falando 90%, não sei, pode até ser mais, tá? Mas 90% está atrelado ao futebol. E quando nós falamos de futebol, Cláudio, o que a gente pensa? Emoção. Emoção. Emoção, né? Emoção, paixão. Emoção, paixão. E aí é onde que entra o maior problema para a gente poder ajudar as pessoas a dizer, olha, vai com calma. Por quê? Quando a pessoa gosta muito do futebol, ela subentende que entende muito de bets. Entende? Porque se ela gosta muito de futebol, ela conhece quem são os jogadores, quem é o treinador, quem é o juiz. Ela conhece tudo do jogo, mas ela não conhece da plataforma. Então, ela vai na emoção do jogo. Eu sei que aquele jogador se machucou semana passada. Então, o joelho dele não está muito bom. Ele não vai jogar muito bem. Ele vai sair nos 15 minutos do segundo tempo. Sabe, um jogador, um apaixonado pelo futebol, ele tem essa visão, porque ele conhece. Então ele fala, não, então o time X vai perder, porque o time Y está com um jogador lá ruim. Então ele começa a fazer essa associação, concatenar essas ideias, e ele vai lá e joga achando que é isso que vai acontecer. Porque ele entende de futebol, mas ele não entende das regras do jogo. Aí o time sofre um pênalti, o time sofre uma falta, alguma coisa assim, aí ele se perde ali no processo e vai jogando, enfim, vai dando aí alguns problemas. Poxa, Mali, é um tema que realmente é importante se falar. E como você bem falou, as pessoas têm que entender da plataforma, não ir para o lado da emoção, mas sim colocar razão, né, nas decisões, né, mãe? Então é muito importante isso. Sim, Cláudio. Eu acho que é a temática desse assunto que eu trago, estou defendendo, né? Porque a gente tá falando, eu falo da minha área da saúde mental, sendo psicóloga, e eu falo da ludopatia, que é justamente evitar a pessoa entrar no processo de doença. Imagina, né, se a gente for falar de bets, de jogo de futebol, quantas pessoas ali amam futebol. Isso que eu estou falando só do nosso país, imagina, o mundo inteiro, né? Ama futebol. Então, assim, como é que você... E não é fácil, eu entendo que isso não é fácil, mas é necessário. Como é que você vai, discernimento, separar emoção da razão? Porque eu amo futebol, mas preciso entender bastante de bets, né? Então, é por aí o caminho. É isso aí. Mali, o papo está bom, mas deixa eu anunciar aqui nossos patrocinadores. Vamos lá. Azuki Saúde Ocupacional, assessoria completa especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação, que é tradição e referência em Guarulhos e região, e a Remunerar Consultoria, especializado em remuneração estratégica com atendimento nacional. Pessoal, durante o programa, fica aparecendo um QR Code aí dos nossos patrocinadores. Entre e conheça eles aí, tá certo? Vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano.
O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Zuc é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Zuc oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Zuc é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Zuc está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o Prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para mais informações. Zuc, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta! O tema de hoje é Bets, risco ou diversão? Como lidar com a ludopatia no mundo corporativo? E estamos aqui com a Marli Arruda, ela é psicóloga organizacional, palestrante e escritora. Tá com 2 livros aí, já tem um que tá no forno, que você falou, né, Marli? Gente, e o assunto aqui tá fantástico. Marli, tá incrível aqui o conhecimento que você tá trazendo aqui pra gente, tá? Pessoal, fique aí que daqui a pouquinho vai passar um vídeo aí muito especial da BRH Brasil, criado por eles, tá certo? Marli, qual é o papel da liderança na promoção de uma cultura de cuidado para que o jogo responsável seja entendido como parte de saúde mental corporativa? A liderança é muito importante que faça letramento do assunto. Converso com alguns líderes que eles falam assim: Marli, eu sei de bets que eu vejo aí na televisão, mas eu não estou por dentro muito do assunto. Né? Eu sei que é apostas e tal, mas eu não sei exatamente quais são as complicações desse assunto. Então, e a partir dessas conversas com a liderança, eu comecei a dizer a eles e falar isso com eles sobre letramento. Então, explicar primeiro, né, não só o jogo, porque eles sabem, muitos gostam, né, de jogar, de futebol e tudo mais, mas é dizer para eles os riscos que as pessoas correm quando, de fato, começam a jogar em excesso. E liderança também, Cláudia, eu acho importante falar que muitos líderes também jogam. Então, veja, o RH cuida, né? E o RH também precisa ter esse olhar. Qual é o líder que também pode estar envolvido com os jogos? E, gente, muito importante dizer que não é errado. Ninguém está fazendo nada ilícito, né? O que é necessário fazer é conhecer exatamente, né, o produto, os jogos, para poder ajudar a sua equipe. E dentro da empresa, por exemplo, o líder, principalmente o líder, ter esse letramento e também conseguir depois passar esse letramento para os seus colaboradores. E uma coisa muito importante que eu oriento a liderança é não tratar esse assunto como um julgamento. Porque a partir do momento que eles tratam esse assunto com julgamento, eles não criam no ambiente de trabalho a segurança psicológica. Sim. E se a pessoa ela está hoje envolvida com os jogos, né? Assim, ela já está no nível de vício ali, viciada em jogar, ela não vai se abrir para esse líder
ou ela tem um potencial muito bom e caiu a performance dela, ela não vai falar para o líder também o que está acontecendo. Obviamente que também, Cláudio, eu percebo os líderes muito preocupados com a questão da linha tênue, né? O que é pessoal e o que é profissional. Porque se a pessoa vai jogar, ela joga, teoricamente, com a vida pessoal dela. Né? Então o líder fala, Marli, eu não posso me envolver na vida pessoal. E eu concordo. Por isso que há todo um letramento para como abordar esse assunto com a pessoa. Porque senão ele cai realmente na vida pessoal. Né? E ele não tem esse direito de poder intervir na vida pessoal. Ele pode ajudar, orientar, mas ele não pode intervir na vida pessoal do seu colaborador. Por isso que é necessário o letramento da liderança, para ele poder saber qual é essa linha tênue que ele tem que conversar com o seu colaborador, com o seu time, ao mesmo tempo de forma profissional, aonde ele sabe que até aqui eu posso falar, eu posso abrir, ou levar profissionais mais capacitados na empresa para poder fazer uma roda de conversa, por exemplo, sobre esse tema. E aí, assim, sempre como eu falei, né? Não tratar como julgamento, e sim como uma orientação. Veja, olha como muda bastante o discernimento, Cláudio. Se eu falar, tal pessoa está viciada nos jogos de apostas. Tal pessoa está doente devido aos jogos de apostas. Então, a forma da pessoa lidar com o assunto viciado ou doente é diferente. A hora que ela está doente, o que eu posso fazer para ajudar? Né? Essa pessoa vai ficar afastada, vai ter problemas na família e tudo mais. Então, o líder ele começa a olhar para o assunto de forma diferente. Não, a pessoa está viciada em jogos. Então, o vício, a palavra vício por si, ela já é pejorativa. E já cria uma resistência da liderança a trabalhar com esse assunto. Eu não sou psicólogo, eu não entendo disso, o que eu vou falar? Né? Então, a liderança fica perdida mesmo. Então, é necessário a liderança fazer esse letramento, e o RH também, para ela poder ajudar o time. Poxa, é interessante, viu? Mas deixa eu passar aqui mais um recadinho, tá certo? Certo. Quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Então assim, né, Maria, é muito importante então o papel do líder, e não só do líder, mas do RH também nesse contexto, né? Sim, Cláudio. Tanto a liderança como o RH precisam trabalhar em parceria. Não tem como ser diferente. Porque se o RH, por exemplo, o RH faz um endomarketing muito bom sobre esse assunto, né? Leva um palestrante, faz alguma coisa diferenciada para falar sobre bets. Só que a liderança desdenha o assunto. Um exemplo, a liderança não dá a devida importância. Então, não adianta haver um letramento na empresa se a liderança não está de fato envolvida. Então, e assim, se o líder também percebe algum comportamento que mudou do seu colaborador, né, ele precisa compartilhar isso com o RH. Né? Então, às vezes, ele, obviamente, procurar conversar com o seu colaborador e também conversar com o RH sobre o assunto, porque essa parceria é muito importante para que ambos possam orientar de fato o profissional a acompanhar. Às vezes pode ser um problema pessoal, por exemplo, caiu a performance do profissional. Pode ser que ele esteja passando de fato um problema pessoal, que essa performance, né, caiu ali. Ou não, pode ser realmente um problema. É de ordem pessoal, mas exclusivamente de bets. Entende? Então, o líder ele precisa ter essa visão, né, desse colaborador, do time ali, dessa mudança de comportamento, para fazer um trabalho junto com o RH. Às vezes, o próprio líder não quer falar sobre esse assunto, ele não se sente à vontade, e está tudo bem, porque ele não tem ainda o conhecimento necessário, um letramento, e ele fala, RH, ajuda aí, faz alguma coisa. Aí o RH fala, ok, eu posso fazer, mas você vai amparar esse assunto comigo, você vai apoiar, você vai ajudar, você vai falar que isso é importante a gente trabalhar na empresa. Então, tudo bem se o líder ainda não se sente capacitado para fazer esse trabalho, mas o apoio dele é muito importante. E o RH
pode ser, sim, ali o abrir ala, né? Trazer esse assunto, essa pauta, fazer um endomarketing. É fundamental. E pessoas capacitadas com letramento para poder ajudar o próprio RH também, como trabalhar e lidar com esse assunto. Mari, pela sua experiência, suas andanças aí, né, no mundo corporativo, né? Você acha que ainda existe tabu para falar de ludopatia dentro das organizações? Bastante, Cláudio, bastante. Né? Lembrando que, assim, ludopatia vem ludo de jogo, patia de doença. Então, o nome é ludopatia. Né? Existe esse tabu justamente por causa daquela questão que eu falei do pessoal e do profissional. Até onde eu estou vendo a vida pessoal e até onde está dentro do corporativo, né, do organizacional. Se a pessoa também, uma pessoa que esteja envolvida com os jogos, não se sente também à vontade para falar desse assunto na empresa. Então, ali já gera um tabu. O líder, o RH, que fica, e agora? O que eu faço? Né? Que é pessoal, é profissional, não sei como lidar com esse assunto. E o colaborador que fala, esse problema é meu, eu que estou com a dívida, eu que estou com um problema em casa, não posso levar isso para o trabalho. Então, esse tabu é exatamente aí, onde não quer, né, tanto o time como a empresa, não quer falar até o limite que eu vou. Entende, Cláudia? E aí eu entro com o que você falou no início, né? Somos um só. Então, é difícil, quer dizer, eu falo nos meus treinamentos, né? Eu não acredito quando alguém fala, eu deixo o meu trabalho, eu deixo meus problemas na porta ali do trabalho, de casa, e meus problemas de trabalho eu deixo na porta de casa. A gente não tem como se dividir. O que a pessoa consegue é lidar com esses problemas de uma forma madura, que ela está trabalhando, ela está com os problemas pessoais, mas ela consegue performar bem. E tá tudo bem, certo. Porque nós temos as nossas questões pessoais ali, família, filhos, trabalho, financeiro, né, problemas conjugais, enfim. Nós temos essas dificuldades. O que difere um profissional que entra na saúde mental, inteligência emocional, é como lidar com esses problemas. Né? Então, assim, é muito importante a pessoa também ter esse discernimento, Cláudio, para ela poder falar, não, eu estou com meus problemas, mas como é que eu posso performar aqui dentro? Aí, vamos lá, com esses estudos que eu tenho feito, por conta e risco, eu comecei a classificar o que é médio, né, leve, moderado e grave. Certo. Então, a empresa, ela pode atuar enquanto está no estágio médio, moderado. Ou seja, a pessoa, ela está apta a conversar com você, a te ouvir e até falar de alguma coisa que esteja acontecendo com ela. Quando já está no estágio mais grave, ela não vai assumir, ela não vai admitir, ela já está com muitos problemas. Então, assim, a empresa não precisa chegar lá no grave. Ela pode chegar no médio, no moderado, que ela pode ainda resgatar esse colaborador da ludopatia. Sim. Porque fica assim, né? Poxa, mas eu não sou médico, eu não sou psicólogo. Como é que eu vou falar de ludopatia, uma doença, dentro do meu trabalho? É letramento, é conversar, é trazer, que a gente fala muito, né, da segurança psicológica no ambiente de trabalho. Deixar essa pessoa dizer, olha, realmente, eu estou com esse problema e eu quero melhorar. E o líder fala, ok, eu também quero te ajudar. Sim, sim. Né? Agora, eu falo uma coisa, Cláudio, para as lideranças, assim, para os CEOs, né? Não, eu sei que talvez tenha aí algumas contradições, mas eu vou falar. Não é o meu ponto de vista que pode piorar o problema, tá? Não facilite a vida da pessoa que está com ludopatia emprestando dinheiro para ela. Sabe? Eu vou fazer um adiantamento para você. Isso não resolve? Não, pelo contrário, vai trazer mais problemas para essa pessoa. Vai agravar mais. Eu vou liberar o seu FGTS, vou liberar as férias, vou vender as férias, vou fazer qualquer coisa. Eu falo para os gestores, não façam isso. Não é o caminho. Não é o caminho. Vocês querem perigoso. Ajudar, eu entendo, é importante, mas não é o caminho, porque esse dinheiro vai direto para pagar dívidas e ele vai voltar. Então, quando o gestor entende o que é ludopatia, ele fala, eu posso te ajudar, mas como eu posso te ajudar sem te emprestar dinheiro? Né? Porque ele não ia emprestar, ele vai dar, porque dificilmente a pessoa, né, pode, claro, pagar, mas tende a demorar bastante e tudo mais.
Mas é muito importante falar de dinheiro, né? Para essas pessoas. Sim, sim. Mari, embora você já tenha comentado no programa no início sobre o seu livro, mas que aliás é fantástico, né? Estratégias e gestão de pessoas para colorir seus negócios. Manual prático para engajar equipes, da Nova Literarte. Eu queria que você abordasse mais assim os capítulos, qual que é o foco do livro e daqui a pouco você vai deixar suas redes sociais para o pessoal que queira adquirir o livro aí. Mas fale um pouco mais do que tem aqui dentro desse livro e o que ele pode ajudar aos profissionais. Tá. Bom, o colorir, né, como as pessoas estão vendo, então cada cor aqui, olha, é um capítulo. Cada cor é um capítulo. Cada aqui, ó, tá vendo? Colorir é um capítulo. São 7 estratégias que eu chamo, Cláudio. Dentro dessas 7 estratégias, eu digo que é um passeio do colaborador dentro da sua empresa. Então, eu inicio, como é que ele chega na sua empresa? Com uma boa entrevista, né, de emprego. Como é que você vai fazer uma boa entrevista de emprego? Então, aqui eu fiz muito na minha vida entrevistas, né? Trabalhei muito com recrutamento e seleção, então eu trago aqui a minha experiência para o RH, para a liderança também. Puxa, eu preciso perguntar o quê? Observar o quê? Fazer o quê? Aí depois eu falo do onboard, né? Boas-vindas. A pessoa precisa ter as boas-vindas. Então, qual é o processo? Como que a empresa pode fazer isso? Depois eu falo gestão de cargos e salários, não. Cargos, descrição de cargos, desculpa. Então, eu vou falar e isso a NR1 atualizada pede, né? Que toda empresa tenha a descrição de cargo. Então, aqui eu já tenho até um modelo de descrição de cargo. Lembrando que eu fiz lá em 2019. Onde a NR1 ainda nem pensava em atualizar. Tá? Então, eu falo sobre a descrição de cargo, como que a pessoa precisa, o líder, né? Porque eu sempre falo, você pode cobrar o seu colaborador, mas você tem que treinar. Sim. Você não pode cobrar sem treinar. Né? Então, aqui é um treinamento para a liderança. Que legal. Para ela poder, então, fazer esse passeio com esse profissional. E aí, depois eu falo de gestão de reconhecimento. Se a pessoa fez um bom trabalho, ela precisa ser reconhecida. Sim. Isso está na NR1, por exemplo. importante. É extremamente importante para motivar essa pessoa. Exato. Né? Então, eu falo de projetos internos, para ela poder... Comunicação interna. O quanto que é importante para a pessoa ter um ambiente seguro, ter uma comunicação interna boa, eu falo disso. Inclusive, eu falo até do processo de demissão. Como o gestor vai demitir o seu colaborador? Olha! Porque a forma como ele demite uma pessoa é como os demais vão entender como serão demitidos. Sim. Né? E como fica o clima no trabalho com tal pessoa que foi demitida. Então, eu ensino também o gestor até demitir o seu colaborador. Então, eu dou ideias aqui de projetos de motivação, endomarketing, como que ele pode fazer, o que é bom. E, por último, Cláudio, eu deixo o capítulo da liderança. Aí eu digo assim, bom, se você leu todas essas estratégias, é porque você é um bom líder. Porque senão eu já traria a liderança como é o focal, né? O ponto assim, focal de uma boa gestão. Começa na liderança. Só que no meu livro, eu ponho o último capítulo da liderança. Falo, olha, se você é realmente um bom líder, você entendeu todo esse processo de começo, meio e fim de uma pessoa dentro de uma empresa. Então, eu acho que essas estratégias é um passeio dentro da gestão que um líder pode ter para poder fazer um bom trabalho. Que bacana, hein? Estratégias em gestão de pessoas para colorir seus negócios. Manual prático para engajar equipes, da Nova Literarte. Daqui a pouco você vai deixar suas redes sociais para quem tiver interesse, né? Tal. Sim. Uma pena, Maria, mas o programa tem os minutos finais. Sim. Mas antes, Abner, por favor, coloca lá o vídeo criado pela BRH Brasil.
Parabéns, a BRH Brasil! Marli, agradeço demais sua participação aqui no programa, enriqueceu muito aqui. Eu tenho certeza que a nossa audiência, quem está assistindo agora ou vai assistir depois, né, vai adquirir um conhecimento incrível através de você. Deixe suas considerações finais e reforce as suas redes sociais. Tá. Bom, agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder falar com o Cláudio, poder falar com todo o seu público sobre esse tema tão importante e relevante. Eu sempre falo que é para a nossa sociedade, trazendo aqui para o mundo corporativo, mas é um assunto que vale para a nossa sociedade como um todo. E o que eu quero hoje fazer aqui um convite a todas as pessoas que estão nos assistindo e vai assistir depois, é a gente pensar nas bets como uma questão de prevenção. Porque elas já estão, as casas de apostas, elas já estão no nosso país, já estão regularizadas, têm CNPJ, pagam impostos. Então, assim, não existe um retrocesso. Não existe um retrocesso. Então, não adianta brigar com isso, né? A gente tem que, então, instruir, algo que eu falo que é muito importante, Cláudio, não é proibir, é instruir as pessoas. E a partir do momento que a gente fala do jogo responsável, nós estamos fazendo o letramento, instruindo as pessoas para que elas saibam, de fato, fazer o entretenimento. Então, isso é importante e o meu trabalho é a prevenção. Sobre ludopatia, sobre tudo isso, né? O meu site, eu vou falar aqui das minhas redes sociais, então eu vou colocar meu site, que é marliarruda.com. Lá tem meu LinkedIn, meu Instagram, meu Facebook, todas as redes, né, que as pessoas podem me achar, inclusive meus livros lá também estão, podem adquirir. E eu tenho um livro, recentemente um e-book, Cláudio, que eu escrevi com base nesse livro aqui de 2019, que eu falei, e eu trouxe a NR1 atualizada, o que a NR1 pede, fazendo aqui, então, um acoplamento, né? Olha, então, se a NR1 pede uma descrição de cargo, a gente pode fazer assim, 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 e eu dou um case também de sucesso dessas minhas andanças no mundo corporativo, de cada risco psicossocial, o que eu fiz nas empresas. Isso pode trazer aí grandes ideias também para as pessoas que vão ler o e-book, que também está disponível no site. Reforce as suas redes sociais. Olha, meu LinkedIn, eu estou muito ativa lá, falando sobre bets, é Marli Arruda mesmo. O meu Instagram é marli.arruda e o meu Facebook, Marli Arruda. Mas o Facebook eu não posto tanto sobre as bets, né? Mas eu estou muito forte no LinkedIn. Então, dá uma olhada lá, tem bastante conteúdo, tem bastante artigos também que eu escrevo dentro do mundo corporativo. Marli Arruda no LinkedIn. Maravilha, mais uma vez, gratidão, você é incrível, Muito você precisa obrigada. voltar aqui mais vezes, é um assunto tão importante que ele não cessa em 1 hora de programa. É verdade. Gratidão, Marli. Quero agradecer novamente a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e patrocinadores, a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunera Consultoria em Remuneração Estratégica. Me acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!